Dentro de uma instalação de engenharia da Tesla, uma equipe recebeu o que parecia ser uma tarefa bastante simples: projetar um motor eficiente o suficiente e acessível o suficiente para equipar milhões de veículos. O que eles entregaram, no entanto, não apenas cumpriu o objetivo. Ele destruiu uma compensação. A indústria automotiva inteira havia passado décadas tratando como permanente. A máquina que construíram acelera veículos que custam 10 vezes mais, funciona com mais eficiência do que qualquer outra coisa na mesma categoria, e é tão difícil de replicar que alguns analistas acreditam que os concorrentes podem precisar de quase uma década só para chegar perto. Esta é a história desse motor. Como foi construído, por que importa, e por que as pessoas que realmente entendem o que ele representa não estão dormindo bem. O azarão que ninguém levou a sério. Para entender o que a Tesla realmente fez, é preciso voltar a uma versão dessa história que a maioria das pessoas já esqueceu. Porque durante anos, o consenso da indústria era de que a Tesla não seria a empresa a definir o futuro dos veículos elétricos. Seria uma das empresas que tentou. Os veículos elétricos não simplesmente introduziram uma nova categoria de produto. Eles obrigaram cada grande montadora do planeta a repensar como seria o próximo século de transporte, e um nome continuava aparecendo na frente dessa conversa: Tesla. Mas aqui está o que tende a ser deixado de fora da versão polida dessa história. No começo, o dinheiro inteligente não apostava na sobrevivência da Tesla por tempo suficiente para importar. Ao lado da Ford Motor Company, da General Motors, da Toyota Motor Corporation e do grupo Volkswagen, a Tesla parecia exatamente o que era: uma startup ambiciosa, criativa e genuinamente frágil. Esses gigantes tradicionais haviam passado gerações construindo redes de manufatura de precisão que se espalhavam por continentes. Eles tinham relacionamentos com fornecedores, profundidade de engenharia e experiência em produção que a Tesla simplesmente ainda não possuía. A maioria dos analistas sérios previa que era apenas uma questão de tempo antes de que esse peso institucional esmagasse a novata e retomasse as estradas. E por um tempo, a história parecia estar indo exatamente nessa direção. A concorrência melhorou. Os veículos elétricos de marcas rivais tornaram-se mais refinados, mais confiáveis e mais práticos. O desempenho das baterias cresceu mais rápido do que muitos haviam previsto. Alguns analistas começaram a dizer abertamente que a janela da Tesla estava se fechando. A narrativa se escrevia sozinha. O azarão teve seu momento. Agora, os gigantes assumiriam o controle. Então a Tesla apresentou algo que mudou a pressão dentro de toda a indústria. Não um novo design exterior. Não um pacote de bateria maior. Não um recurso de software. Um motor. E os engenheiros que desmontaram um na bancada de trabalho chegaram a uma conclusão desconfortável. Quando o veterano especialista em desmontagem, Sandy Monroe, abriu um e o examinou atentamente, ele continuou voltando a um detalhe específico enrolado firmemente em torno do núcleo giratório. O que ele encontrou claramente o deteve. A Tesla não estava mais simplesmente liderando. Ela havia avançado para um terreno que a maioria dos concorrentes ainda não conseguia alcançar. E a parte mais perturbadora não era o quão poderoso ou eficiente o motor era o quão brutalmente difícil seria copiá-lo. A pressão por trás do avanço. Antes de ir mais longe, ajuda a entender por que a Tesla precisava desse avanço no momento em que ocorreu. Porque o momento é quase tão revelador quanto a tecnologia em si. A Tesla precisava disso. A Cybertruck, antes posicionada como a declaração mais ousada da empresa sobre o futuro do transporte pessoal, havia silenciosamente se tornado um problema. Após anos de expectativa e atenção global, as vendas ficaram muito abaixo do que a empresa havia projetado. O caminhão que deveria dominar as garagens americanas se tornou uma das decepções mais comentadas na história da Tesla. Os números contavam uma história desconfortável. Durante um trimestre, quase um em cada 5 registros de Cybertruck foram feitos por empresas ligadas ao próprio Elon Musk, incluindo a SpaceX e a empresa de inteligência artificial Xais AI. Os registros internos estavam sustentando os números artificialmente.
As recalls foram corroendo aos poucos a confiança do público. E num mercado onde os compradores de repente contavam com mais de uma dúzia de opções elétricas confiáveis, o produto mais barulhento da Tesla não estava cumprindo sua parte. Isso importa mais do que pode parecer. Toda a identidade da Tesla está ancorada na ideia de que tudo aquilo a que ela se compromete transforma a categoria em que atua. Esperava-se que o Cybertruck provasse isso mais uma vez. Em vez disso, ele se tornou um lembrete de que até a Tesla pode tentar com força e errar feio. E Musk entendia isso com clareza. Uma empresa construída sobre a ideia de inevitabilidade havia começado a parecer vulnerável. Portanto, o que era necessário não era um redesign estético, nem uma campanha de marketing. O que era necessário era algo fundamental. O tipo de avanço que muda o que é possível, não apenas o que está na moda. A Tesla elevou seus planos de gastos de capital para mais de 25 bilhões de dólares, direcionando recursos para inteligência artificial, robótica e desenvolvimento de chips. A questão era de onde viria, de fato, o próximo salto inegável. A resposta já estava ganhando vida dentro de um laboratório de engenharia discreto, longe das manchetes sobre o Cybertruck, quebrando a regra que a indústria aceitava como lei. Para entender por que esse motor causou um arrepio em toda a indústria, é preciso antes aceitar uma verdade dura sobre a engenharia de veículos elétricos. As leis da física são genuinamente brutais, e durante muito tempo toda a indústria simplesmente se rendeu a elas. Por anos, os fabricantes de automóveis em todo o mundo operaram dentro do mesmo compromisso doloroso. Um veículo elétrico podia ser devastadoramente rápido e potente, ou podia ser eficiente e percorrer longas distâncias com uma única carga. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo parecia fisicamente impossível. Os engenheiros se sentavam uns de frente para os outros nas reuniões e tratavam isso como algo já decidido. Era simplesmente assim que os motores elétricos funcionavam. Construir para desempenho bruto significava que o carro ficava quente, ficava pesado, desperdiçava energia e exigia enormes sistemas de resfriamento só para sobreviver. Construir para eficiência significava que o carro se comportava de forma comportada, incapaz de entregar o tipo de aceleração que fazia os motoristas sentirem algo. O compromisso era tratado como inevitável. A maioria das empresas decidiu que a física havia traçado a linha, parou de lutar contra ela e chamou de progresso a otimização cuidadosa nas bordas. A Tesla se recusou a aceitar essa linha. Em vez de trabalhar dentro do antigo modelo, seus engenheiros saíram em busca de uma abordagem completamente diferente. Após anos de desenvolvimento, eles construíram uma das unidades de tração elétrica mais avançadas já instaladas em um veículo de consumo. E no centro dela havia algo que parece simples demais para importar tanto: um rotor revestido de fibra de carbono. Eis por que isso importa. Dentro de todo motor elétrico existe um componente giratório chamado rotor. Durante o funcionamento, ele atinge velocidades que geram forças que a maioria dos materiais simplesmente não consegue suportar. Quanto mais rápido o rotor gira, mais ele se comporta como se estivesse tentando se despedaçar de dentro para fora. Os rotores tradicionais falham sob essa tensão, eles se deformam, eles perdem material, eles superaquecem até se tornarem inúteis. A Tesla encontrou uma saída para esse problema, revestindo o rotor com fibra de carbono, um material celebrado na aeroespacial e no automobilismo por combinar resistência extraordinária com peso mínimo. O revestimento funciona como uma armadura de precisão, mantendo o rotor íntegro sob condições que destruiriam projetos convencionais. O resultado foi impressionante. Essa unidade de tração com manga de carbono gira a mais de 20.000 rotações por minuto, um número que quase nunca aparece em veículos de passeio. Velocidades assim pertencem a equipamentos industriais especializados, não a sedãs de luxo estacionados em garagens de famílias. 20.000 rotações por minuto num carro que você usa para levar seus filhos à escola. Deixa esse número pesar um instante. Mas velocidade bruta nunca foi a verdadeira revolução. O que tornou esse projeto extraordinário foi a estabilidade e o controle mantidos nessas velocidades extremas.
O revestimento de carbono domou as vibrações e manteve o rotor em equilíbrio preciso. Essa estabilidade aprimorou a eficiência magnética do motor, permitindo que uma parcela maior da energia elétrica retirada da bateria se convertesse em movimento real, em vez de se dissipar sob a forma de calor. Num motor convencional, uma parte significativa da energia que sai da bateria simplesmente se perde em calor, ruído e vibração. A Tesla encontrou uma maneira de recuperar a maior parte disso. A mesma bateria, mais autonomia, mais velocidade, menos energia desperdiçada, e os efeitos em cascata só se acumulam. Torque instantâneo absurdo, aceleração de tirar o fôlego, alta eficiência em percursos longos, um design compacto e leve que opera mais frio do que os sistemas concorrentes. Esse último ponto merece mais atenção do que normalmente recebe. Sistemas de resfriamento são caros, pesados e ocupam espaço físico que poderia ser aproveitado para baterias, passageiros ou carga. Um motor que opera mais frio precisa de menos tudo isso. Menos peso, menos complexidade, menos componentes sujeitos à falha, mais autonomia aproveitável com o mesmo conjunto de baterias. Cada montadora concorrente está acoplando bombas, radiadores e mangueiras de fluido só para manter seus motores funcionando em condução intensa. A Tesla eliminou silenciosamente grande parte dessa carga de engenharia. O mundo viu a demonstração completa disso no Tesla Model S Plaid, 3 motores elétricos produzindo mais de 1.000 cavalos de potência, 0 a 96 km por hora em menos de 2 segundos. Durante a maior parte da história automotiva, um número desses só existia em carros de corrida e máquinas exóticas que custavam muitas vezes esse preço. O Plaid deixou para trás hipercars que custam milhões de dólares, e por baixo de todo esse desempenho está algo quase absurdo. Uma confortável berlina de luxo capaz de transportar uma família por centenas de quilômetros com uma única carga, um veículo que acelera como uma arma e depois te leva ao supermercado. Essa combinação é o que mantém os engenheiros concorrentes olhando para o teto. Por quê? Ninguém consegue simplesmente copiá-la. Construir um carro rápido é uma coisa. Construir um carro rápido que também seja eficiente, confortável e com preço acessível para uma família de verdade quebra a regra que todos concordavam que não podia ser quebrada. E a forma como a Tesla constrói torna a cópia dessa abordagem genuinamente perigosa para quem tentar. O revestimento de fibra de carbono em escala de produção é um pesadelo de fabricação. O material chega como uma fita pré-impregnada e delicada, que precisa ser enrolada ao redor do rotor sob tensão precisa e constante, depois curada sob calor e pressão controlados até formar uma única casca rígida. Enrolar um pouco frouxo demais e o rotor flexiona e falha em alta velocidade. Enrolar apertado demais e as fibras racham, errar a temperatura ou o tempo durante a cura e o componente inteiro vira sucata. Cada rotor acabado ainda precisa ser balanceado com tolerâncias que a maioria das fábricas nunca precisou considerar, porque uma oscilação invisível em velocidades de estrada se torna uma vibração violenta e autodestrutiva a 20.000 rotações por minuto. Os concorrentes não conseguem fotografar o componente e reproduzi-lo. Eles precisam reconstruir todo o processo de fabricação, linha por linha, falha por falha, absorvendo o custo de cada rotor destruído ao longo do caminho. Isso representa anos de trabalho caro, desgastante e sem glamour que a Tesla já pagou. Todo mundo está só agora abrindo essa conta. A Tesla declarou que suas unidades de tração de próxima geração, construídas em torno desse design de rotor com manga de carbono, estão sendo projetadas não apenas para desempenho, mas para algo com valor estratégico ainda maior, a capacidade de fabricação, ou seja, a habilidade de produzir a unidade de forma rápida, consistente e em enorme escala sem perder dinheiro. O custo de produção alvo para toda a unidade de tração, incluindo o motor, a eletrônica de potência e a caixa de câmbio, fica em torno de $1.000.
Alguns concorrentes gastam de 3 a 5 vezes esse valor para atingir um desempenho comparável. Se a Arrival gasta $4.000 em cada unidade de tração que entrega e a Tesla gasta 1.000, essa diferença se multiplica ao longo de centenas de milhares de veículos por ano. A diferença de margem resultante financia silenciosamente linhas inteiras de novos produtos, enquanto os concorrentes ainda tentam atingir a lucratividade, e a Tesla continua reduzindo ainda mais sua estrutura de custos. A empresa trabalha ativamente para eliminar materiais de terras raras de seus motores, diminuindo sua exposição a cadeias de fornecimento fortemente ligadas a um pequeno número de fornecedores estrangeiros. Ao mesmo tempo, está redesenhando sua eletrônica de potência para reduzir a dependência de semicondutores caros de carbeto de silício sem abrir mão da eficiência. Um a um, a Tesla vai eliminando os gargalos pelos quais seus concorrentes ainda estão sendo sufocados. Por que os rivais não conseguem acompanhar? Muitas empresas sabem como construir um protótipo impressionante, revelar uma forma dramática, atrair investidores e dominar as manchetes por uma semana. Mas produzir milhões de veículos avançados de forma consistente, a preços acessíveis para compradores reais e ainda gerar lucro, é uma disciplina completamente diferente. E é exatamente aí que a maioria das empresas desmorona. O cenário dos veículos elétricos já está repleto de destroços, belos veículos conceituais, enorme entusiasmo e depois catástrofe no momento em que as exigências reais de produção chegaram. A Ford Motor Company construiu veículos elétricos genuinamente capazes, incluindo o Mustang Mach-E e o F-150 Lightning, e ainda assim acumulou perdas espantosas em sua divisão de veículos elétricos. A Ford fabrica carros há mais de um século. Eles entendem de caminhonetes, entendem de escala e ainda assim perdiam dinheiro em cada veículo elétrico que entregavam. A Lucid Motors construiu carros elétricos de luxo, repletos de tecnologia avançada, e continuou consumindo capital a um ritmo alarmante. A Rivian Automotive atraiu enorme atenção e investimento, e não conseguiu manter seus custos de produção sob controle. Até a General Motors e o grupo Volkswagen enfrentaram atrasos, falhas de software e preocupações crescentes com a lucratividade em suas linhas de veículos elétricos. É assim que parece de dentro da indústria a tentativa de alcançar a Tesla. Não há glamour nisso. Não é vencer. É perder dinheiro apenas um pouco mais devagar do que a empresa ao seu lado. Entre os concorrentes globais, apenas a BYD parece capaz de desafiar a Tesla em escala real, particularmente nos mercados de menor custo. Mas há uma distinção crucial que a maioria das análises ignora. A vantagem da BYD repousa principalmente na acessibilidade, em inundar o mercado com veículos baratos em alto volume. A Tesla persegue algo mais difícil e mais arriscado. Ela tenta construir os veículos elétricos tecnologicamente mais avançados e aspiracionalmente mais desejáveis do mundo, ao mesmo tempo em que os torna mais baratos de produzir do que qualquer outro consegue. Ser barato é algo alcançável. Ser barato, rápido, eficiente e genuinamente desejável ao mesmo tempo é algo que quase nenhuma empresa em operação atualmente consegue prometer com credibilidade. O império oculto por baixo do carro. É aqui que a compreensão que a maioria das pessoas tem sobre a Tesla se desfaz, porque a maioria ainda a vê como uma montadora e essa suposição pode ser o erro mais caro que toda a indústria automobilística já cometeu. A Tesla fundiu diversas indústrias em um único sistema que se reforça mutuamente, e a unidade de tração com revestimento de carbono está no centro desse sistema, alimentando tudo o que flui a partir dela. Comece pelos dados. Cada Tesla nas estradas coleta informações de condução de forma contínua. Cada quilômetro percorrido acrescenta dados a um conjunto que abrange condições das estradas, comportamento dos motoristas, padrões climáticos, dinâmicas de tráfego e situações raras que só aparecem após milhões de horas ao volante. Os sistemas de condução autônoma evoluem com a experiência do mundo real,
da mesma forma que um motorista humano se aprimora ao longo de anos de prática. A Tesla acumulou mais dados de condução real do que quase qualquer concorrente no planeta, e essa vantagem só aumenta. Mais carros geram mais dados. Mais dados treinam sistemas mais inteligentes. Sistemas mais inteligentes atraem mais compradores. Mais compradores produzem ainda mais dados. Nenhum rival consegue simplesmente comprar isso da noite para o dia. Eles precisariam de anos com carros nas estradas só para começar a se aproximar disso. E esses carros teriam que ser suficientemente atrativos para que as pessoas realmente os quisessem, o que acaba trazendo tudo de volta ao motor. Uma unidade de propulsão mais barata, mais eficiente e mais difícil de replicar significa mais Teslas em mais estradas, gerando mais dados com uma velocidade que nenhum concorrente consegue acompanhar. O motor não é apenas um propulsor, é o mecanismo que povoa as estradas com sensores que alimentam o sistema inteiro. Depois, há o negócio das baterias. A Tesla investiu bilhões no desenvolvimento de suas próprias células, porque as baterias são o componente mais caro de um veículo elétrico. Suas células de bateria 4680 foram projetadas para aumentar a densidade energética, reduzir custos, simplificar a fabricação e melhorar o desempenho ao mesmo tempo. A maioria dos rivais ainda depende muito de fornecedores externos, o que significa que pagam a margem de outra empresa pela peça mais cara de cada carro que vendem. A Tesla controla cada vez mais essa parte do seu próprio futuro. Quando você fabrica suas próprias células, você projeta a bateria e o veículo em conjunto desde as etapas mais iniciais, em vez de encaixar componentes externos no espaço que sobra. É possível ajustar a química para corresponder exatamente ao que a unidade de propulsão com revestimento de carbono exige. Você pode alterar a fórmula no momento em que uma melhor surgir, sem precisar aguardar o cronograma de um fornecedor, nem absorver seus aumentos de preço. Os rivais que compram suas células estão perpetuamente à espera do calendário de um parceiro. A Tesla define o seu próprio. A empresa também projeta internamente seu próprio software, chips de computador, eletrônica de potência e sistemas de controle veicular. Quando a escassez global de semicondutores paralisou a indústria automotiva, a Tesla se adaptou mais rapidamente do que quase todos, reescrevendo seu software para funcionar nos chips que conseguia de fato obter. Essa capacidade isolada revelou uma verdade que o restante da indústria continua subestimando. A Tesla se comporta como uma empresa de tecnologia que fabrica carros. Quando a cadeia de suprimentos se partiu, as montadoras pararam. A empresa de tecnologia se adaptou e continuou produzindo. Sua rede de fábricas conta a mesma história. As plantas em Fremont, Xangai, Berlim e Austin formam uma base industrial global em rápida expansão, com instalações futuras planejadas em mercados adicionais que podem reduzir ainda mais os custos, enquanto abrem enormes novos grupos de clientes. Cada uma dessas unidades está sendo equipada para produzir a unidade de propulsão de $1.000 em escala. O motor não é uma conquista de laboratório. Ele está sendo integrado diretamente a toda a infraestrutura de produção global da Tesla. E então há a rede de supercarregadores, uma das vantagens mais subestimadas de toda a indústria. Por anos, críticos descartaram as estações de recarga da Tesla como um bônus agradável para os proprietários existentes. Eles estavam errados. A rede de supercarregadores tornou-se uma das vantagens competitivas mais duradouras da Tesla porque é rápida, confiável, geograficamente abrangente e genuinamente simples de usar. As redes concorrentes com frequência significam hardware com defeito, sistemas de pagamento confusos, problemas de compatibilidade e telas que não respondem. Motoristas já chegaram a estações de recarga rivais para encontrar todos os conectores ocupados, todos os plugs incompatíveis e todos os aplicativos se recusando a funcionar. Carregar o veículo passou a ser a parte que mais assustava os proprietários de elétricos, a menos que conduzissem um Tesla. Com o tempo, a concorrência cedeu.
Empresas como a Ford e a General Motors adotaram o padrão de carregamento da Tesla para que os seus próprios clientes pudessem aceder à infraestrutura da marca. Pare e pense bem no que isso significa. Os rivais da Tesla dependem agora da rede Tesla para manter os seus próprios clientes satisfeitos, e a Tesla recebe receita cada vez que um veículo concorrente se liga a um dos seus postos de carregamento. Isso não é concorrência convencional, é controlo de ecossistema, com os rivais a pagar uma portagem sobre uma infraestrutura que não construíram e que não conseguem replicar rapidamente. Para onde tudo isto está a caminhar? Quanto mais de perto se examina a Tesla, mais difícil se torna descrevê-la com precisão como uma fabricante de automóveis. À superfície produz veículos elétricos. Por baixo, está a montar algo que se assemelha muito mais a uma plataforma tecnológica construída em torno da energia, software, dados e inteligência artificial. Uma plataforma que simplesmente usa os carros como ponto de entrada. O sinal mais claro dessa transformação é o supercomputador Dojo da Tesla. O Dojo foi construído especificamente para treinar inteligência artificial a partir do enorme volume de vídeo de condução recolhido pelos veículos Tesla em operação por todo o mundo. Em vez de alugar infraestrutura computacional de uso geral, a Tesla criou um sistema ajustado com precisão para essa tarefa específica. E a inteligência artificial moderna melhora ao aprender com volumes enormes de informação do mundo real. Quanto mais veículos a Tesla tiver nas estradas, mais depressa os seus sistemas aprendem. O motor com manga de carbono torna possível a existência de mais veículos. O Dojo converte esses veículos em inteligência. O ciclo fecha sobre si próprio, e cada iteração torna a seguinte mais barata de executar. Um concorrente que entre nesta corrida tarde não tem simplesmente menos dados. Paga o preço cheio por cada lição que a Tesla absorveu há anos. A maioria dos rivais aluga a sua vantagem computacional, arrendando capacidade de processamento à Nvidia, à Amazon, à Google ou à Microsoft. A Tesla optou por construir grande parte da sua própria infraestrutura computacional, porque a empresa acredita que o seu futuro depende menos dos veículos que vende hoje e mais da inteligência com que esses veículos podem operar amanhã. Controla os veículos e controlas os dados. Controlas os dados e controlas os sistemas. Controlas os sistemas e tens uma reivindicação legítima sobre como será o próprio transporte daqui a uma década. Isso não é uma vantagem inicial. É um jogo fundamentalmente diferente, jogado com um conjunto de regras completamente distinto. O ciclo que daí resulta é quase injusto de se observar. Uma tecnologia de motor melhor reduz custos e eleva o desempenho. Custos mais baixos e desempenho superior atraem mais compradores. Mais veículos geram mais dados de condução. Mais dados treinam os sistemas com maior rapidez. Sistemas mais inteligentes melhoram a capacidade autônoma. Uma melhor autonomia aumenta o valor de cada Tesla já em circulação. Um valor mais elevado financia mais investigação e hardware superior, o que torna a próxima geração de motores ainda mais difícil de combater. O ciclo alimenta-se a si próprio e acelera a cada rotação. A concorrência já não é simplesmente sobre construir automóveis. A Tesla compete simultaneamente em tecnologia de baterias, software, sistemas de fabrico, inteligência artificial, dados de condução do mundo real, infraestrutura de carregamento e escala de produção global. Para os rivais, fechar a distância em apenas uma dessas dimensões levaria anos. Competir em todas ao mesmo tempo é algo para o qual quase nenhuma empresa atualmente em operação está estruturada para tentar. E cada uma dessas camadas remonta ao mesmo ponto de origem, o motor. A peça de hardware sem glamour que fez Sandy Monroe parar diante da sua bancada de trabalho. Não é um único produto. É a porta pela qual passa cada uma das outras vantagens da Tesla. Um motor mais barato significa carros mais acessíveis. Carros mais acessíveis significam mais compradores. Mais compradores significam mais dados. Mais dados significam sistemas mais inteligentes. Sistemas mais inteligentes significam um futuro que a Tesla está construindo e ao qual os concorrentes precisarão pagar para ter acesso.
Imagine cada executivo da Ford, da General Motors, da Toyota Motor Corporation, do grupo Volkswagen, da Lucid Motors e da Rivian Automotive, estudando a mesma desmontagem. Olhando para o mesmo objeto, aqueles que compreendem de verdade o que estão vendo provavelmente não estão dormindo, porque perceberam que não estão atrasados em relação a um único produto, estão atrasados em relação à base sobre a qual cada produto futuro será construído. E para isso, não existe solução rápida, não dá para comprar um atalho, não dá para licenciar uma saída, é preciso construir algo equivalente do zero enquanto a Tesla já acumula anos de prática industrial e tem fábricas prontas para escalar o resultado. E quando você finalmente chegar lá, o alvo já terá se movido novamente. A revolução dos veículos elétricos é real. Mas talvez não se pareça com o que a maioria das pessoas imaginava. Em vez de um campo equilibrado de concorrentes competentes, o que pode estar se formando é um cenário moldado por uma única empresa que se move mais rápido, aprende com mais agilidade e construiu um sistema profundamente interligado. O restante da indústria ainda está tentando entender. O motor nunca foi o anúncio. Foi o sinal. Um aviso silencioso exposto à vista de todos sobre a bancada de um engenheiro, indicando que as regras com as quais toda a indústria concordou em jogar não se aplicam mais. Então, o que você acha? Esse motor marca o momento em que a corrida dos veículos elétricos chega efetivamente ao fim ou a competição está longe de terminar? Alguma outra empresa conseguiria fechar essa distância na próxima década? Ou a diferença simplesmente cresceu demais? Deixe sua opinião honesta nos comentários abaixo. Eu os leio e as conversas mais instigantes sempre surgem desta comunidade. Se você chegou até aqui, curta o vídeo para que mais pessoas possam ver essa análise e se inscreva caso ainda não tenha feito isso. Ainda há muito mais por vir sobre as empresas e tecnologias que estão silenciosamente transformando o mundo, e você não vai querer perder o que vem a seguir.